Oi, linda. Tudo bom? Tudo bem? Mais um dia? A gente sabe que esse tema vai ser polêmico, né? Você sabe. Eu tô pensando como começar, assim, porque olha... Raul, você tá solteiro? Tô. Demorou pra responder, hein? Não, tô, mas Pensou. o que é ser solteiro? Não, mas assim, eu acho que se for falar em relação a rótulos, eu estou solteiro. Mas isso é interessante que você falou, porque a gente tem uma noção muito fechadinha do que é solteiro, né? Tipo, Do que é assim, casado, o do que é namorado. Exato. É tudo muito restrito. Acho que quando a gente vai pra coisas tipo o poliamor e tal, a gente é meio que obrigado a abrir um pouco esse pensamento. Uhum. E eu tenho a sensação que essa carcaça de solteiro não me cabe muito. Tipo, Isso não combina com... Você tá solteiro? Sim. Não combina muito, eu solteiro tô. Não é isso. Pera lá. Eu vou até abrir aqui, gente. Meu Instagram tá aí, vocês fiquem à Eu vontade. achei muito promíscua. Deixa eu falar. Ai, nossa, você quebrou muito meu argumento, a primeira pergunta, cara. Verdade. Não, ó, assim... Como é que eu explico isso? Eu tô solteiro, Tá. mas é aquela... É porque a sensação, pelo menos a leitura que eu tenho, é assim, quando a gente fala solteiro, parece que você tá sozinho. Eu não tô sozinho. Entendeu? Faz sentido? Não tá sozinho significa o que especificamente? Você tá saindo com outras pessoas. Muitas. Muitas, né? Algumas. Mas essas pessoas, você tem algum tipo de relação afetiva? Ah, eu tô com um pouco de preguiça de ter agora, porque eu saí de uma que me Então bagunçou. é só algo mais casual, assim. Casual. Entendi. Mas eu continuo solteiro, certo? Ah, eu acho que sim. É mais casual, né? É mais casual. Uhum. Mas é nisso que eu tava falando antes. É casual, mas pode ser intenso. Faz sentido? Tipo, tem pessoas que eu tenho muito carinho. São pessoas que eu saio já faz muito tempo. Tô ligado. Tem um menino que eu saio, que eu sou apaixonado por ele. Ele é apaixonado por mim. A gente troca te amos, mas a gente não tá junto como um casal. Mas vocês se gostam, né? Muito. Você acha que você ama ele? Eu tenho certeza. Mas é isso. Pra Mas mim, não é um namoro, assim, o convencional. amor não pressupõe ter que namorar. Entendi. A obrigação de. Eu arrisco dizer, eu vou ser polêmico aqui, que se eu namorar com ele, talvez não dê certo. Não é muito doido isso? Por quê? Não daria certo. Porque a gente funciona nessa dinâmica. Porque tá bom. Porque tá bom. E eu fico pensando, tipo, eu não quero ver ele sempre, eu não quero ver ele todo final de semana, a gente troca muita no Instagram. Mas, e tá bom, e tá nesse lugar, e a gente se encontra de vez em quando, ele já tem um namorado dele hoje. Então, assim, eu não sei, eu acho que pra mim a grande questão do solteiro ou não solteiro é porque a gente aprendeu que se você ama alguém, você tem que ficar com essa pessoa. Mesmo dentro do poliamor, sabe? E eu não sei se é uma verdade. Acho que não. Eu acho também que eu tenho tentado entender relacionamentos a minha vida inteira, né? Que eu já fui monogâmico, já fui não monogâmico, já fui poliamor, o que mais tem pra ser? Hoje você tá em qual temporada da série Raul Vitor a gente tá? Eu acho que eu não tô querendo me envolver com ninguém, assim, romanticamente. Tá. Tô curtindo me namorar. Me namorar é um momento meu. É que eu odeio essa frase. Mas Não, você tá certo. Não, mas eu tô falando sério, assim, até pra prevenção de danos mesmo pros outros. Sou louca, sabe? É foda. E também os outros também não batem muito dessa ideia. Todo mundo tem... É muito intenso, né, relacionamento. E eu não tô afim de lidar com isso, entendeu? Você tem uma vida na rede social que, assim, a gente se aproxima no lugar de... A gente tem as pessoas que estão ali seguindo com a gente. Muitas dessas pessoas são contatinhos. Você tem esse negócio, tipo, quando alguém fala assim, nossa, meu sonho era, tipo, namorar com você. Você fala, meu amor, você não sabe o que você tá pedindo. Namoro, pra mim, é caótico. É caótico, né? Não é fácil. Eu também acho parte desse... Eu acho que a gente que não namorou ainda. Porque, assim... Isso é bom. Eu acho que uma pessoa em sã consciência não namoraria comigo. Alguém terapeutizado. Exatamente, né? A gente se junta com outras pessoas doidas, né? Eu amo isso, né? Graças a Deus que nem todo mundo é extremamente evoluído a ponto de não me namorar. Daí sobe um pouco, né? Nossa! Que triste. Caraca, você tá tipo na rabeira do negócio.
Mas então, eu sinto que eu tô nesse momento de... Eu não tô a fim de namorar, porque sempre é isso. Eu terminava um relacionamento e tava no outro. Terminava um relacionamento e tava no outro. Terminava um relacionamento e tava no outro. Eu namorava muito rápido, assim, né? Mas você sabe dizer por quê? Tipo, você sentia falta? Era o quê? Uma dependência? Eu acho que eu sempre fui muito dependente, muito carente. Eu não sou diagnosticado com borderline, mas eu desconfio que eu tenha. E eu não posso... TikTok te disse. Só que eu sempre preferi estar namorando do que sair com muita gente. Por mais que eu saísse com muita gente às vezes, mesmo num relacionamento aberto. Mas por quê que você preferia estar namorando? É porque é aquela coisa da construção, sabe? De construir uma... Você gosta disso. Um costume. Lá, a pessoa já conhece, já sabe que ela gosta, ela sabe que você gosta. Tananã. Só que agora mudou um pouquinho a rota. Eu estou aberto a conhecer melhor as pessoas? Sim, eu gosto de conhecer. As pessoas mais conservadoras diriam que você provavelmente sofreu um trauma, e aí por isso que você tá assim agora. Faz sentido isso ou não? Não tem nada a ver com... Eu acho que tem um pouco a ver, Tá. porque eu acho que eu passei por coisas em relacionamentos que não tô me vitimizando nesse momento, porque eu também fui vilão em alguns momentos. Assim. O Raul foi muito tóxico A gente namorou comigo. também, Foi verdade. muito tóxico comigo. Não, a gente teve um relacionamento super de boa pra mim. Foi muito... Pra mim, foi pra você. Pra você. Não, Foi pra mim, né? Eu olho assim, intimidando. Não, a gente teve um relacionamento e muito saudável. Eu achei nosso relacionamento muito saudável. Não, foi ótimo. Foi o primeiro relacionamento saudável que eu tive tipo, minha fase. Acho que com você eu aprendi a poliafetividade. Eu já conhecia, mas Sim, eu entendi. Não tinha vivido, né? Eu também, comecei ali contigo. E foi... Jura? Eu tinha outras duas pessoas, mas quando você entrou, você entrou ali no meio desse caos, entendeu? Mas assim, eu não me arrependo de nenhum dos relacionamentos, porque acho que tudo eu aprendi alguma coisa, compartilhei alguma coisa, foi interessante. Então, por mais intenso que tenha sido. Então, tipo, eu não me arrependo. Mas hoje, eu acho que poliamor... Depende do combinado do poliamor, assim. Eu não sei se eu me considero tão poliamor hoje. Mas você entraria Talvez numa relação monogâmica? Se eu entraria numa relação monogâmica, não. Não namoraria ainda. Você sabe que eu acho que o que diferencia o poliamor da monogamia é porque é isso, o poliamor, eu sinto que a monogamia é uma coisa muito fechadinha. E o poliamor não é tão fechadinho. Eu tô falando em conceito mesmo. Então, tipo, eu talvez não esteja, eu tô igual a você, eu talvez não esteja o rei do poliamor, mas eu tenho certeza que monogâmico não tem condição. Tipo, isso não me cabe, entendeu? Então, eu digo poliamor ou relacionamento aberto, o que seja, justamente pra tirar a monogamia do caminho, porque a monogamia é impossível. Eu sei que isso não funciona. Cara, é muito foda isso, porque é como se a gente tivesse que resistir a tentações. Tipo, vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que é monogâmica e a gente se conhece há muitos anos, muito tempo. E a gente sempre se flertou, teve um carinho, um cuidado um com o outro. Vamos dar o arroba da pessoa? Não? Começa com... E aí ela é uma pessoa, tipo, maravilhosa. Sabemos que é uma mulher, então. Acabou de soltar um ela aqui. É incrível. É incrível. Só que eu não posso me relacionar com ela. Por quê? Porque eu não me vejo como monogâmico. E ela é monogâmica. Mas você não tentaria algo? Não, eu acho que pode trazer desafios muito grandes para ambos que eu não tô aberto a enfrentar. E eu acho que para ela também vai ser muito tenso. Então, a gente é legal porque a gente conversa exatamente sobre isso. A gente tem isso. Tipo, a gente sabe disso. É triste, mas é a vida. Eu tava esses dias numa baladinha, rock and roll. Ela tá tão jovem. E aí eu tava lá, tipo, dançando e lembrando, tipo, caralho. Teve alguns momentos na minha vida que eu conheci pessoas incríveis, mas que a gente não pôde ter um relacionamento. Não seguiu como um relacionamento, seguiu como uma amizade. Mas, cara, às vezes eu me pego pensando, e se fosse? Mas e aí? Você não acha que dá, talvez não com o caso dessa pessoa que você falou, por causa da incompatibilidade, mas assim... Por exemplo, é o que eu tenho com esse menino. Nossa, quase falei o nome dele. Tadinho. Não merece. Começa com uma letra. Ai, eu gosto tanto dele. Mas você não namoraria com ele? Meu último término não foi legal, né? Eu não sei como é pra você, mas tipo, quando tem uma relação que... Foi uma relação que me chacoalhou muito, o término. A relação foi ótima, mas o término me chacoalhou muito. E aí agora eu tô num lugar de... isso é importante dizer. Assim que eu terminei, eu senti que talvez seja o que você fala.
uma vontade absurda de querer ter outro relacionamento. E eu percebi que eu não podia ter outro relacionamento justamente por isso. Porque eu tava querendo suprir essa carência com outra pessoa. Entendeu? Aí seria a panqueca queimada. Quê? Eu vi isso numa série esses dias. Panqueca queimada é a primeira panqueca, que ela queima. Aí depois você vai fazer as outras panquecas. Eu não queimo a minha primeira. Mas você tem que tomar cuidado pra você não ser panqueca queimada dos outros. Porque às vezes a pessoa tá com você porque ela tá testando. Ou ela tá tipo assim... Esse termo é muito bom. É muito bom. Eu vi uma série chamada... A série chama Younger. E tem a Hilary Duff. Ai, eu amo essa série. E tem a Sutton Foster. Eu amo. Nossa, essa série é muito boa. E ela fala sobre essa panqueca queimada. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas eu acho que não era o caso. Mas agora, se você se relacionasse com uma outra pessoa... Faz todo sentido, porque... Talvez seria uma panqueca queimada. Eu ia entrar numa relação... com um monte de expectativa e com um monte de coisa. Tem várias vezes ainda que o meu término é recente. Tem várias vezes que eu me pego pensando em coisas que eu gostava muito do cara que eu tava saindo. E coisas que eram muito compatíveis com a minha, sabe? Aí eu fico nossa. Até você aí, desassociar um tempo. Não, termos de relacionamento não são fáceis e diferentes. Quando a gente terminou, a gente ficou o quê? Uns 2 meses? 2 meses, sem se falar. Que é no processo que eu tô agora. Que foi o que eu falei pra ele. Eu falei, a gente pode ser super amigo, talvez um dia. Agora eu preciso de espaço. É 2 meses que parece 2 anos. Mas é 2 meses só, pô. Mas tem uma diferença. Essa última relação... Nossa, primeiro episódio eu tô me expondo pra cacete. Não, tô contando tudo. Aqui já. A primeira... nessa relação eu terminei, mas eu terminei... E eu também não... Eu acho meio babaca esse negócio de... eu terminei como se eu fosse superior. Eu terminei sem querer terminar. Eu terminei porque eu sei que eu precisaria terminar. Porque eu não queria. A gente terminou num lugar onde os dois sabiam que o negócio não tava funcionando. Eu e você. Tipo, a gente terminou a nossa relação. A gente tentou. Não, e a gente sabia. A gente terminou muito consciente de que não dava mais certo pros dois. Sabe? Tipo, a gente teve aquela última conversa que foi tipo, pô, e aí, velho? Não vai não. Até quando a gente vai ficar tentando um negócio que Eu lembro que quando a gente namorava, teve meu aniversário, que foi num bar, tava tocando um samba e tal. No Bar do Baixo. E aí, nesse dia a gente já tava um pouco estranho. Não lembro disso, me conta. A gente tava um pouco estranho. E aí, a gente terminou em agosto? Foi em agosto? Você lembra? Eu não tenho ideia. Eu acho que foi em agosto, porque eu lembro que depois do dia desse aniversário, você terminou comigo no meu aniversário, sua vagabunda. Não foi não. No seu aniversário. Vamos lavar essa roupa suja aqui? Vamos. Foi você que terminou? Vê se tá gravando. Ai, meu Deus. Menino. Tá. Com contador, tá? Pelo amor de Deus. Eu sempre conto para as outras pessoas que eu lembro o dia que a gente entendeu que não funcionava mais. Que agora que você falou, nossa, que loucura. Foi no dia do seu aniversário, porque eu fui mais cedo pra sua casa. Tava um dia frio pra cacete. E foi nesse dia, quem me conhece já ouviu essa história. Não conhece, sabe. Foi nesse dia que você abriu a porta e aí a gente se olhou e eu vi que os dois estavam tristes. Verdade. Tipo, eu nunca vou esquecer esse olhar, porque ele foi ali que eu falei, ai... A gente tava, tipo, meio que... se afastando. Não, e lembra que, tipo, no final, a gente tá vendo... Eu acho que é legal a gente abrir, que talvez pessoas que estejam vivendo a mesma coisa que a gente, talvez tomem um caminho aí. O primeiro episódio é sobre o nosso relacionamento. Não era sobre isso. Não, vai ter um... Vamos fazer isso que falar o que a gente quiser isso aqui. Vai ter um episódio sobre a nossa relação, mas fala, continua. Mas eu acho que a gente, antes da gente optar por terminar, passou por um processo de, tipo, a gente já tava se estranhando antes. Já. 4 meses. O sexo parou. Acabou. Menina. E tanto que a gente se via, era pra contar dos caras que você ficava, dos caras que eu ficava, as meninas que eu ficava. A gente dormia junto? Nossa, tinha visto que a gente começou a dormir separado. Lembra? Você dormia num quarto e dormia no outro. Teve isso? Não lembrava. Mas ao mesmo tempo, sabe que eu acho que a gente terminou, mas ao mesmo tempo, se a gente for ver com outros olhos, sem interferência da cultura e sociedade, Olha. a gente começou um relacionamento novo. Nossa, 100%. Né? Porque a gente virou amigo depois. E aí tem aquela polêmica, que muita gente fala que não dá pra ter amizade com um ex. Eu tenho amizade com vários ex meus. Eu também. Mas assim, claro que nós, assim, temos uma proximidade muito maior porque a gente vive junto. Mas tem banda, tem coisa. Antes da gente gravar, você falou uma coisa que é importante. Não é sempre, não é regra, né?
Não dá pra dizer tem amizade com o seu ex, não tem amizade com esse, porque não, é muito relativo. Tem ex que você não vai ter amizade porque não faz sentido a vivência que você teve com ele, ou se você foi fragilizado em alguma forma, sei lá, foi agredido, foi outras coisas, foi enganado. Você guarda muita mágoa que você não consegue lidar e tá tudo bem não ter, eu acho. Mas se você quer ter amizade, também tudo certo. Acho que se ambos conseguem construir uma amizade, é massa. Mas é desafiador. A gente teve a nossa relação, depois da nossa relação você namorou mais vezes, eu também. Eu namorei mais 2 vezes. Eu namoro. Na verdade, eu continuei um relacionamento, né? Porque eu namorava você e outra pessoa. Ah, é verdade. Verdade. E aí depois a gente terminou também, aí entrou uma outra pessoa. E quando você teve esse corte de falar assim, acho que eu preciso ficar sozinho agora? Cara, eu acho que esse último relacionamento que eu tive foi muito bom também. Tipo, foi muito bom. E aí eu comecei, cara, como que é possível que eu não me dou bem com uma pessoa que eu gosto tanto, que é tão incrível comigo? Mas vocês moram juntos? Ah, a gente mora junto. Isso é um componente também. Não, morar junto tem aquela coisa da convivência, todo é desafio, né? Morar junto foi desafiador. Eu acho que depois que a gente foi morar junto, que deu várias questões, assim, né? Mas o estralo na minha cabeça de me permitir ficar só, entre aspas, porque como a gente estava falando antes, a gente tem afetos e pessoas que a gente sai. Eu comecei a pensar que, cara, eu não tinha experimentado esse lugar. Desde os meus 19 anos, eu namoro todo ano. Todo tempo eu namoro. Então eu optei eu preciso experimentar um outro lugar. A gente só conhece outro lugar se a gente visitar esse lugar, pô. Então agora eu tô nesse lugar de entender a minha solidão, solitude que fala, né? Eu nunca sei a diferença de um e de outro, mas ao mesmo tempo, tipo assim, claro que que às vezes eu saio com alguém e tal, mas é um processo de ser muito sincero com outra pessoa. Se você tá a fim de namorar, não tá. Acho que é importante ter regra. Ah, é? Bem estabelecida, acho que sim. Porque se você se relaciona mesmo na relação não monogâmica. Principalmente. E na relação não, tipo, não é um namoro, tão ficando, mas é uma ficada mais... por exemplo... Qual é o nome disso? É uma relação afetiva ali. Ah, relação afetiva. Por exemplo, você tem essa questão com essa moça que você falou. Uma regra pra você eu tenho que ficar com outras pessoas. Pra ela, talvez seja você não pode ficar com outras pessoas. Ah, tá. Os dois sabem dessa regra. Então não é compatível. Entende? Tipo, as regras... Quando a gente namorou, a gente tinha um monte de regra. Ah, vamos sair de balada. Pode ficar com quem você quiser, mas não fica na minha frente, sabe? Coisas que a gente... desse tipo de regra que eu tô falando. Ah, tá. É mais uma questão de comportamento, assim, né? Porque, por exemplo, essa menina a gente nunca ficou. Então não tem nada, né, obviamente. Mas acho que o negócio acontece quando a gente começa a se ver com uma frequência, começa a ficar, começa a... Você estabelece uma relação. Tipo assim, eu tenho uma pessoa que eu me encontro e tal mais, e a gente já tá saindo já faz mais de 1 ano. E aí... Mas é muito conversado, tipo, não tem um B.O. Sim, eu acho que o ponto é esse. Só que ele é monogâmico. Sim. E aí eu não sou monogâmico. Então, assim, já existe isso. Eu sei que a qualquer momento... Ele pode conhecer alguém, namorar alguém, porque ele é monogâmico, e namorar essa pessoa e eu ficar como amigo. E tá tudo bem pra mim. Então, tipo, eu acho que parte também da gente entender e ter consciência disso. Tipo, a gente tá se relacionando com alguém monogâmico, sendo não monogâmico, a gente tem que deixar muito claro onde a pessoa tá se metendo. Sim. É o que eu acho que aconteceria se eu tivesse continuado ficando com o cara que eu tava ficando. Em algum momento ele ia se apaixonar por alguém e eu provavelmente... E eu não... É isso, eu terminei porque eu não ia bancar isso. Porque ia me doer muito. Você escolhe as batalhas que você quer vencer. Eu ia me doer muito. Falei, não, assim não vai funcionar pra mim, não. Nossa, tá manchado aqui, gente. Você é meio gato, né? O que você faz quando tá carente romanticamente e sexualmente? Sexualmente eu me resolvo. Você toca uma... Tranquilamente. E faço meio que um ritual. Não é tipo, ali rapidinho, não. Você assiste pornô? Muito. Você gosta de pornô? Eu amo pornô. Mãe, não vejo esse... Minha mãe assiste tudo. Eu vejo muito pornô. Gosto. E tem... vejo no grupo do Telegram e vejo e vou atrás e
Twitter. Legal. E aí é uma das coisas que supre uma. Não, uma sexualmente, se eu estou sozinho, é isso. Ou então eu marco date com algumas pessoas. E faz alguma coisa casual ali. Exatamente. E depois, quando termina esse casual, você se sente de boa, é normal. É uma prática que não te faz mal. Hoje eu me sinto bem. Antigamente era pior. Era mais delicado. Eu me senti. Entendi. Porque tava muito ligado o amor ao sexo e tudo. Então era uma coisa, era um vazio. Não tem mais esse vazio, não. Preenchi esse vazio. Tá. Romanticamente, eu ainda tô tentando descobrir. Isso eu não tenho uma resposta pra essa. Eu acho que a carência. Depende, né? E a carência romântica, pra mim, ela é muito mais difícil. Ela é muito mais delicada. Carência romântica seria tipo assim, aquele dia que você tá com vontade de trocar uma ideia com alguém. Tem caras. Então, mas tem caras que eu tenho, tipo, conchinha. Não tenho sexo e tá bom. Nossa, eu detesto conchinha. Isso, sabia? Jura? Teve uma pessoa que veio aqui. Esse menino não sabe quem ele é. Uma delícia. É que ele veio pra gente assistir filme mesmo. Ah, e legal. foi uma delícia. Bebemos um drinquinho, assistimos um filme, ficamos juntos. Foi ótimo. É mais românticozinho, assim. É mais afetivo. Então, isso é uma coisa. É verdade. Por que você pensou em alguma coisa agora? É verdade, tem isso, porque tem pessoas que a gente talvez seja mais sexual e tem pessoas que a gente seja mais 100%. afetivo, 100%. Né? Pra mim, eu acabo separando muito isso disso. Que estranho, né? Não, eu acho normal? que... Você acha normal? Eu acho que a gente tem as prateleiras. E a gente coloca as pessoas nas tem gente, sei lá, prateleiras. que, só quero... Não tem gente que você transa que você não quer trocar ideia? Tá tossindo. Eu acho que tem gente que não bate a vibe, e aí fica só no sexo. E é tudo certo. Mas tem gente que bate muito a vibe e o sexo não bate. E aí... Tem isso também. Ou tem gente que, tipo assim, o sexo bate, mas você gostou tanto da vibe da pessoa que fica mais naquilo. Que foi uma questão que o poliamor me tirou esse peso das costas. Do tipo, eu tenho que estar com alguém que tem que me satisfazer intelectualmente, sexualmente, afetivamente. Cara, às vezes eu não precisa, entendeu? Uma regra sempre. Eu tenho super meus fetiches, entendeu? Eu não quero que o cara que esteja se relacionando comigo tenha que ter a cartilha de todos os meus fetiches, mas tenha que gostar de audiovisual, mas tenha que gostar de cultura. Não tem. O cara pode ser, tipo, uma pessoa que eu goste muito, que eu ame, que fica num lugar ali afetivo. E tá ótimo. Eu quero saber o que você... o que pra você é inegociável em um date, em uma pessoa. Eu acho que a pessoa tem que ter senso de humor. Porque eu acho que eu tô cansado de sair com gente chata, Mas sabe? você sai com gente chata? Não, as pessoas que eu saí são legais, muito legais. De nada. Eu saio com pouca gente, né? Nossa, mas tipo... a gente tenta conversar, né? Tipo, por rede social, conhecer um pouco, tipo, a vibe da pessoa. E aí, quando se encontra, geralmente você já tem ali uma noção de como a pessoa é. Quero que você me descreva, não precisa dar nome, nem situações muito claras, mas do pior date que você teve na vida. Eu saí com um cara uma vez, quando eu cheguei em São Paulo, eu tava muito, tipo, eu preciso conhecer pessoas. E aí eu conheci um cara, que ele foi me buscar no metrô, de carro, e a gente foi pra casa dele. Quando a gente chegou na casa dele, ele começou a me mostrar um clipe do Harry Styles. E aí, ele me perguntou a seguinte coisa. Esse cara é o cara mais bonito do mundo, você não acha? Aí eu fiz uma piada, que é um meme, pelo amor de Deus. Ele é branco. Consciência. Branco, enfim. Você foi consciência de classe. E aí ele falou assim, o quê? Você é racista? Não, mentira que chegou aí. Não, juro pra você. Ele falou isso, você é racista? Você tem preconceito com brancos? Aí eu fiquei tipo... Meu Deus, racismo branco. E aí, nesse momento, ele começou a surtar. Você tá brincando? Mas surtar... Não, surtar de tipo me pegar assim... Você tá maluco? Louco. Ele ia no banheiro, voltava. Daí hoje eu entendi que ele tava cheirando coisa. Só que nessa época eu não usava nada, assim. Nunca tinha experimentado fumar, coisa, nada. E hoje? Eu era mó sangue. E aí, enfim, só que ele ficou muito agressivo, foi horrível. Nossa, mas perigosíssimo. Não, aí detalhe. E aí o que eu pensei, gente, eu vou... As minhas coisas, a minha mochila com as minhas coisas eu tava com mochila. Eu tinha saído do trabalho. Tava num outro quarto. E eu pensei, vou fazer esse homem dormir e depois eu vou pro quarto pegar umas coisas e vou embora. E aí, beleza, o cara dormiu.
E antes dele dormir, na verdade, né? Ele já ficava indo pro banheiro várias vezes e voltando, cheirando. Ai, então. E aí ele começou a brigar comigo. Ai, porque eu não tô ficando dura, a culpa é sua, começou a me culpar. Caralho, mas tava ficando duro. Perigoso mesmo. Louco, louquíssimo. E aí ele voltou e de conchinha assim me abraçou e dormiu. Eu fiquei pensando, eu estou dormindo com Satanás. Nossa, completamente doido, Mas cara. se eu fizesse alguma coisa eu ia morrer. Claro, O cara era não, perigoso, gigante, o cara era forte. E aí, enfim. Ele era muito mais velho? Ele tinha, acho que não, ele não era tão mais velho, acho que ele tinha uns 50 anos. Tá. E aí ele... Enfim, aí dormiu. E nisso que ele dormiu, eu saí de mansinho, fui pro outro quarto. Quando eu fui entrar no quarto, peguei minhas coisas. E quando eu fui sair, a porta tinha a senha. E eu, meu Deus, não tinha uma chave. Ele Nossa, pediu uma opção de né? chave. Eu não conseguia sair. Eu tava, tipo, desesperado. E eu comecei a fuçar nas coisas dele pra ver se eu achava uma senha, alguma coisa. Não achava nada. E aí, quando eu fui no quarto de novo, que eu voltei, tinha uma TV no quarto, assim, nesse quarto de visita. E tinha câmera por todo lado. Ele deixou a câmera ligada. Aí eu achei lá um cartãozinho, assim, que tava do lado da porta. Eu demorei pra achar. E aí tinha uma senha. Tipo, tinha um bilhetinho juntos, assim. Acho que era a empregada do cara, sei lá. E aí tinha uma senha, eu botei a senha e consegui ir embora. E nunca mais falaram. Deus me livre. Não, com razão. Nunca mais. Foi esse caos. Então acho que esse foi o pior dente da história. Sobrevivi. Eu sobrevivi em nome de Cristo. Ah, não. Gente, boa noite pra vocês. Ele vai começar no louvor e ele não termina nunca mais. Você ainda quer namorar alguém? Acho que sim. Ah, você quer? Acho que sim. Mas namorar normal. O que é namorar? Monogâmico. Não, Você nunca. quer um relacionamento não monogâmico? Eu não consigo entrar na monogamia. Aham. Pra mim não é uma possibilidade entrar numa Você relação não monogâmico. onde eu tenha que me privar de outras. Entendi. Principalmente sexuais. Afetivas, quando a gente namorou, eu basicamente namorei você e transei e tal, mas assim, era basicamente você como um namoro. Mas eu não tenho, assim, eu não sei se eu sou uma pessoa que consegue namorar muitas pessoas. Talvez duas, eu acho que eu consigo. Duas. Mas tirar a atividade sexual é impossível pra mim. Se hoje você fosse determinar, tipo, alguns acordos que você faz em relacionamentos, que tipo de acordos funcionam pra você, que você costuma fazer? Eu preciso entender e deixar claro o que a gente tem como relação. Entendi. Isso vem da minha última relacionamento, mas eu preciso deixar isso muito claro. Não pode ter brecha. Eu preciso entender o que a gente tem, o que a gente não tem. Eu hoje... Pode ser que eu mude de ideia, mas eu hoje não sei se eu acredito em relacionamento sem rótulo. Entendi. Acho que não. Mas Tem também... um rótulo. Rótulo. E rótulo eu não tô falando namoro. É difícil demais esse negócio de rótulo, gente. Eu tô falando... Mas é isso. Mas tem que ter. Rótulo não é sobre estamos namorando ou não. Rótulo é sobre o que somos um do outro. É uma foda casual? É amigo? Tá. Somos amigos com benefício? É uma amizade colorida? O que nós somos? Porque... Mas não tem o perigo de se tornar uma coisa mais aflorada para um lado? Mas o perigo pode existir aí. A gente não vai falar sobre ele. A questão é essa. A minha questão tá em não deixar claro. Me diga uma qualidade boa dentro da monogamia. Porque tem que existir. A gente também não pode ser doido de ficar... Não, existem coisas que... Não, importante é muito forte. Não precisa também. Mas uma coisa boa. Eu acho que talvez o lado bom da monogamia é o comodismo. Tipo, é porque você... Cara, é o comodismo. Excelente resposta, foi ótimo. Que é mais fácil. Vai ficar se relacionando com outras pessoas. Não, e deixa... não sei o que lá. Deixa eu fazer esse disclaimer. Ali, ó, é isso. Eu conheço o Raul. Porque pode parecer ironia. Não é. É tipo uma resposta real, né? Porque é de fato mais fácil. É mais fácil, muito exatamente. mais fácil. Quer dizer, é mais fácil, entre aspas, pra quem gosta desse formato. Pra quem é não monogâmico, vai trair. Ou se não vai trair, qualquer coisa que acontecer, a pessoa vai ficar louca. Você conhece pessoas monogâmicas que traem? Eu nunca vi no Brasil. Não, várias, né, gente? Eu conheço... Não vou dizer todas, mas... 90%. Assim, eu acredito que a monogamia, ela sirva para algumas pessoas, mas eu acho que nem todo mundo
tem essa abertura de entender que existem outros formatos que às vezes podem funcionar pra elas. Então tem gente que, tipo, é monogâmica porque aprendeu assim e nunca olhou fora da caixa. Nunca questionou, né? E tem gente que já testou até na monogamia, outros formatos, e, cara, a monogamia funciona pra mim. E tá tudo certo. Então acho que é isso, tipo, tem gente que funciona mais pra monogamia. E tem gente que funciona pra outros tipos de relacionamento. Então acho que é importante a gente entender isso, assim, ao longo do tempo. Mas acho que é um processo. Ainda mais, tipo, sei lá, você pega dos 20 aos 30. Dos 20 aos 30, geralmente, você tá testando um monte de coisa. Dos 30 aos 40, também. Não, dá uma preguiça. Dá uma preguiça maior. Mas parece que a gente tem que ter um... Cara, parece que eu tenho que ter um rumo na vida, cara. Então, mas a gente sente essa pressão de, tipo, cara, eu preciso correr, eu preciso encontrar o que eu sou, o que eu me identifico, qual é os B.O. que eu assumo. Porque... Mas eu acho que a vida, ela é muito... Ah, meu Deus, foi embora. Perdemos. Muito louca. Perdemos o Raul. Quando ele começa a não entrar a vida, aí não, significa mas a vida que a gente é muito louca. Eu acho que a gente, todo ano, aprende uma coisa diferente. Perdemos. Não é possível. Se vocês querem mais vídeos desse tipo, deixa aí nos comentários, meu povo. Deixa aí, a gente gravou hoje meio que solto, assim. Mas a gente tá querendo fazer... Tem vários temas que a gente não vai seguir. Mas a gente quer trazer uma coisa legal. A gente quer trazer temas muito sensíveis aqui, principalmente sobre como a gente se relaciona com o mundo. Exato. Né? Desde, tipo, relacionamento amoroso, afetivo, familiar, trabalho, enfim, a gente quer trazer isso, mas coisas muito específicas. Sabe aquela coisa que você pesquisa no Google e você não encontra? E vamos deixar claro que tudo que tá nesses vídeos é a nossa opinião. Não é verdade absoluta, não quer dizer que tem que ser assim. Você não tem que concordar com a gente. Você pode... Olha que interessante. Você pode assistir os nossos vídeos sem concordar com a gente. Discordar. Tá ótimo. Pode até comentar alguma coisa assim. Mas se for agressivo nos comentários, vai tomar bloco. Tem que ter amor, gente. Tem que ter carinho. Tem que ser gentileza. Vamos ter elegância. Nossa Glorinha caiu, né? Um beijo. Vamos ter uma gentileza ali. Um beijo. Gente, obrigado por ter assistido a gente. Obrigado por ter assistido a gente. Continue aqui nesse canal, nesse momentinho nosso, nesse programa nosso que é meu, é do Diego. Caralho, você não termina, né? Você tem um problema muito sério em terminar as coisas. Não dá ponto de kill, caralho. Ah, mas eu queria dizer tchau. Um beijo. Tchau, gente. Vamos no meu Instagram pra dizer tchau pra vocês depois decentemente. @o Raul Vitor. Pelo amor de Deus.